Eu fui aprovada para medicina na UEA, Universidade Estadual do Amazonas. Eu entrei no objetivo com muitas dificuldades, com muitas falhas e foi muito difícil tentar acompanhar o ritmo que o colégio tinha. Desde que eu cheguei aqui, o objetivo sempre me acolheu muito. As pessoas, desde a portaria até a direção e tudo, me escutaram bastante, me deram atenção. O diferencial do objetivo é a equipe dos professores, que eles são tudo extrovertidos e colocam a gente mesmo para cima, sempre são dispostos a ajudar a gente, a tirar nossas dúvidas. O objetivo é amar uma família. Sou da aprovação dentro do carro, eu estava com minha mãe. E aí quando eu vi, eu não acreditei, eu já disse, mãe! Aí eu passei, a gente começou a chorar e rir ao mesmo tempo. E foi muito legal, a gente já começou a colocar no grupo da família, todo mundo se emocionando e ligando. E foi muito... Nossa, foi uma das melhores coisas que eu já passei na minha vida, foi descobrir minha aprovação e estar do lado da minha mãe e ver a emoção dela, saber que eu passei. Foi muito, muito, muito bom. E chegar até aqui é algo muito gratificante, porque eu não acreditava em mim mesma. E quando eu vi meu nome, eu fiquei, meu Deus, eu passei, eu consegui, eu consigo, eu posso realizar os meus sonhos. Eu sou capaz de realizar aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero. Porque medicina para mim não é só um curso ou uma profissão. É algo que é uma porta que se abre para eu poder ajudar outras pessoas. Porque eu sempre quis ajudar muitas pessoas e ser humana mesmo. E medicina é uma porta para isso. Para quem não passou ainda, eu digo para persistir, perseverar, porque, como eu disse, eu não acreditava em mim mesma e você é capaz de realizar os seus sonhos, você tem capacidade para realizar aquilo que você sempre almeja. É só ter foco e não deixar que as outras coisas atrapalhem você. Tenha foco e eu digo que você é capaz. Uma coisa que eu quero dizer é que confiar em Deus, porque se não fosse Ele, eu não teria chegado, não estaria com o meu emocional, sabe, para aguentar tudo que eu passei, toda a minha trajetória. Meu nome é Natália, sou aluna objetiva e fui aprovada para medicina na UEA. Eu conheci o objetivo em 2016, quando eu vim fazer o terceiro ano do ensino médio aqui. A gente juntou uns amigos, aí a gente veio, que a gente sabia que era uma escola de referência. Naquele ano a gente aproveitou muito os professores, porque era uma estrutura nova, uma escola nova de excelência. E a gente conseguiu, principalmente eu consegui aproveitar muito. Eu subi cerca de 100 pontos na minha média no Enem naquele ano, mas ainda assim não foi suficiente para eu alcançar a nota de corte, né, das universidades públicas aqui do Piauí. E aí em 2017, no ano seguinte, como eu já estava muito perto, né, de alcançar meu objetivo, eu falei, ok, vou estudar em casa porque já estou muito perto, né, eu jurava que ia dar certo. Não foi o que eu pensei, eu não consegui alcançar a nota, eu não cheguei nem perto da nota que eu queria. E aí eu pensei, preciso voltar para o objetivo, que lá que é onde eu tenho minha segurança. O diferencial do objetivo é que os professores são muito bem selecionados, eles têm muita noção sobre o que é um vestibular, o que é um Enem, todas as diretrizes, os professores, eles são os treinadores perfeitos para orientar você na sua aprovação. E aí no dia que eu não conseguia ir, eu só colocava na internet o Objetivo Replay e assistia novamente às aulas dos professores. Meu propósito nessa carreira de medicina é conseguir orientar e ajudar as pessoas mais vulneráveis, que geralmente elas não têm um tratamento adequado, não são atendidas de forma adequada. Mulheres, crianças, doentes mentais, que tem muito preconceito nessa área sobre as doenças mentais. Então gostaria muito de fazer diferença nessa área das doenças mentais e sobre a saúde da mulher também.
Agora que eu passei, eu vejo que tudo valeu a pena, que não precisava eu ter ficado preocupada, não precisava eu ter ficado acordada à noite, não precisava eu ter surtado com as questões do simulado que eu não acertava. Simplesmente escolher a escola que você mais se identifica e vá em frente. Meu nome é Nájila, sou aluna objetivo e eu passei em medicina em 10º lugar na FESAC. Eu tô fazendo pré há uns 2 anos, então tirando os anos de pré, foram 3 anos me preparando com o 3º ano. E foi muito difícil, eu lembro que no começo eu pensei várias vezes em desistir, ainda mais nessa reta final, porque já estava no meu 3º ano tentando. E eu via sempre meus amigos conseguindo a aprovação e eu ficando para trás. Eu tava tipo assim, será que vale a pena mesmo eu continuar insistindo? Ou eu faço outro curso? Então foi muito difícil, muito estudo, atrás dos professores o tempo inteiro e até que consegui. O que não me fez desistir foi a minha mãe, os meus pais, o meu irmão, que sempre me deram apoio, falaram para eu não desistir e dizendo para eu continuar, apesar de ouvir certas coisas das outras pessoas mesmo de fora, que diziam, mulher, já tá no 3º ano, tu tá tentando, tu não quer desistir. Mas minha mãe sempre, não, você vai conseguir, você vai conseguir. Minha mãe, a gente chorava de madrugada junto, ela via meu aperreio. E finalmente, meu Deus, foi muito gratificante conseguir. O objetivo me ajudou bastante, acolhendo muito bem os alunos, estendendo a mão, dizendo pra gente não desistir e fazendo tudo. Eles tratam a gente mesmo como se fosse um filho, ali acolhendo um filho, entendeu? Eles nunca deixavam você cair, você sempre, vamos lá, não desiste, vai dar certo, é o seu ano. Se não for esse seu ano, tudo bem, tem o próximo ano, não vamos desistir, é o seu sonho, não desista. Sem palavras para o agradecimento com os professores, são maravilhosos. Eu acho que a alegria da aprovação não tem preço, você esquece toda a dor que você passou, só em ver seu nome ali dentro, e é gratificante, é muito, meu Deus, sem nem palavras. Gostaria de agradecer a todos os professores, dedicar a vitória da minha filha a eles, né, que eles também fizeram parte dessa grande conquista pelo amor, pelo desempenho, pela paciência. E eu só tenho muito a agradecer a todos da equipe do Objetivo, desde o lá que limpa o chão até o mais alto cargo aqui da equipe. Todos de parabéns, eu sou uma mãe muito feliz. Obrigada, professores, os professores, o mestre de todas as profissões. Meu nome é Jéssica Gesteira, eu fui aprovada para Medicina na UEA, Universidade Estadual do Amazonas. Eu entrei no Objetivo com muitas dificuldades, com muitas falhas e foi muito difícil tentar acompanhar o ritmo que o colégio tinha. Desde que eu cheguei aqui, o Objetivo sempre me acolheu muito. As pessoas, desde a portaria até a direção e tudo, me escutaram bastante, me deram atenção. O diferencial do Objetivo é a equipe dos professores, que eles são tudo extrovertidos e colocam a gente mesmo pra cima, sempre são dispostos a ajudar a gente, a tirar nossas dúvidas. O objetivo é amar uma família. Sou da aprovação dentro do carro, eu tava com minha mãe. E aí quando eu vi, eu não acreditei, eu já disse, mãe! Aí eu passei, a gente começou a chorar e rir ao mesmo tempo. E foi muito legal, a gente já começou a colocar no grupo da família, todo mundo se emocionando e ligando. E foi muito... Nossa, foi uma das melhores coisas que eu já passei na minha vida, foi descobrir minha aprovação e estar do lado da minha mãe e ver a emoção dela, saber que eu passei. Foi muito, muito, muito bom. E chegar até aqui é algo muito gratificante, porque eu não acreditava em mim mesma. E quando eu vi meu nome, eu fiquei, meu Deus, eu passei. Eu consegui, eu consigo, eu posso realizar os meus sonhos. Eu sou capaz de realizar aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero. Porque medicina para mim não é só um curso ou uma profissão. É algo que é uma porta
que se abre para eu poder ajudar outras pessoas. Porque eu sempre quis ajudar muitas pessoas e ser humana mesmo. E medicina é uma porta para isso. Para quem não passou ainda, eu digo para persistir, perseverar, porque, como eu disse, eu não acreditava em mim mesma e você é capaz de realizar os seus sonhos, você tem capacidade para realizar aquilo que você sempre almeja. É só ter foco e não deixar que as outras coisas atrapalhem você. Tenha foco e eu digo que você é capaz. Uma coisa que eu quero dizer é que confiar em Deus, porque se não fosse Ele, eu não teria chegado, não estaria com o meu emocional, sabe, para aguentar tudo que eu passei, toda a minha trajetória. Meu nome é Nath. Boa noite, professora Sandra, boa noite a todos os pais que estão chegando, pais, membros da família Objetivo que estão chegando aqui para esse nosso encontro hoje à noite. Daqui a pouco daremos início. Você que está aí nos assistindo, na parte de baixo aqui da tua tela tem uma opçãozinha de chat, bate-papo. Por lá você pode estar mandando seus questionamentos, suas dúvidas, e ao longo do encontro de hoje a gente vai estar clareando tudo isso, certo? Hoje a professora Sandra Carolina está aqui com a gente para conversar um pouco sobre a alfabetização. Vocês receberam já aí o convite. Vamos aguardar mais um pouco e às 7h05 a gente dará início a esse nosso momento. Tudo bem? Sou aluna Objetivo e fui aprovada para medicina na UEM. Eu conheci o Objetivo em 2016, quando eu vim fazer o terceiro ano do ensino médio aqui. A gente juntou uns amigos, aí a gente veio, que a gente sabia que era uma escola de referência. Naquele ano a gente aproveitou muito os professores, porque era uma estrutura nova, uma escola nova de excelência. E a gente conseguiu, principalmente eu consegui aproveitar muito. Eu subi cerca de 100 pontos na minha média no Enem naquele ano, mas ainda assim não foi suficiente para eu alcançar a nota de corte, né, das universidades públicas aqui do Piauí. E aí em 2017, no ano seguinte, como eu já estava muito perto, né, de alcançar meu objetivo, eu falei, ok, vou estudar em casa porque já estou muito perto, né, eu jurava que ia dar certo. Não foi o que eu pensei, eu não consegui alcançar a nota, não cheguei nem perto da nota que eu queria. E aí eu pensei, preciso voltar para o Objetivo, que lá que é onde eu tenho minha segurança. O diferencial do Objetivo é que os professores são muito bem selecionados. Eles têm muita noção sobre o que é um vestibular, o que é um Enem. Todas as diretrizes, os professores, eles são os treinadores perfeitos para orientar você na sua aprovação. E aí, no dia que eu não conseguia ir, eu só colocava na internet o Objetivo Replay e assistia novamente às aulas dos professores. Meu propósito nessa carreira de medicina é conseguir orientar e ajudar as pessoas mais vulneráveis, que geralmente elas não têm um tratamento adequado, não são atendidas de forma adequada. Mulheres, crianças, doentes mentais, que tem muito preconceito nessa área sobre as doenças mentais. Então, gostaria muito de fazer diferença nessa área das doenças mentais e sobre a saúde da mulher também. Agora que eu passei, eu vejo que tudo valeu a pena, que não precisava eu ter ficado preocupada, não precisava eu ter ficado acordada à noite, não precisava eu ter surtado com as questões do simulado que eu não acertava. Simplesmente escolha a escola que você mais se identifica e vá em frente. Meu nome é Nájila, sou aluna Objetivo e eu passei em medicina em 10º lugar na FESAC. Eu tô fazendo pré há uns 2 anos, então tirando os anos de pré, foram 3 anos me preparando com o terceiro ano. E foi muito difícil, eu lembro que no começo eu pensei várias vezes em desistir, ainda mais nessa reta final, porque já estava no meu 3º ano tentando. E eu via sempre meus amigos conseguindo aprovação e eu ficando para trás. Eu tava tipo assim, será que vale a pena mesmo eu continuar insistindo?
ou eu faço outro curso. Então foi muito difícil, muito estudo, atrás dos professores o tempo inteiro e até que consegui. O que não me fez desistir foi a minha mãe, os meus pais, o meu irmão, que sempre me deram apoio, falaram para eu não desistir e dizendo para eu continuar, apesar de ouvir certas coisas das outras pessoas mesmo de fora, e dizia: mulher, já tá no terceiro ano, tu tá tentando, tu não quer desistir. Mas minha mãe sempre: não, você vai conseguir, você vai conseguir. Minha mãe, a gente chorava de madrugada junto, ela via meu aperreio e finalmente, meu Deus, foi muito gratificante conseguir. O objetivo me ajudou bastante, acolhendo muito bem os alunos, estendendo a mão, dizendo pra gente não desistir e fazendo tudo. Eles tratam a gente mesmo como se fosse um filho, ali acolhendo um filho, entendeu? Eles nunca deixavam você cair, você sempre: vamos lá, não desiste, vai dar certo, é o seu ano. Se não for esse seu ano, tudo bem, tem o próximo ano, não vamos desistir, é o seu sonho, não desista. Sem palavras para o agradecimento com os professores, são maravilhosos. Eu acho que a alegria da aprovação não tem preço. Você esquece toda a dor que você passou, só em ver seu nome ali dentro. E é gratificante. É muito... Meu Deus, sem nem palavras. Gostaria de agradecer a todos os professores, dedicar a vitória da minha filha a eles, né? Que eles também fizeram parte dessa grande conquista pelo amor, pelo desempenho, pela paciência. E eu só tenho muito a agradecer a todos da equipe do Objetivo, desde o lá que limpa o chão até o mais alto cargo aqui da equipe. Todos de parabéns, eu sou uma mãe muito feliz. Obrigada, professores, os professores, o mestre de todas as profissões. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite de hoje. Estamos aqui com a professora Sandra Caroli, que é coordenadora da parte de educação infantil do Centro Educacional Objetivo e toda essa rede de ensino que a gente trabalha aqui em Teresina também. Você que é nossa mãe, nosso pai, que acompanha aqui o nosso trabalho, tem o prazer também de estar participando aqui com a gente. Pode estar colocando aqui embaixo, na parte do chat do bate-papo, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Ao longo do encontro, a gente vai estar repassando para a professora Sandra, para ela ir esclarecendo e acompanhando. Estamos aqui também com a professora Silvânia, que é diretora da unidade Last Kids, aqui da nossa escola, e a Camila Clemente, que é nossa assessora pedagógica do Grupo Objetivo São Paulo, está aqui com a gente também nesse momento para a gente conversar um pouco, debater um pouco com você que é pai, sobre esse processo de alfabetização, dentro desse cenário novo em que vivemos, nessa formatação nova e todas essas transformações. Professora Sandra, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui, e a palavra é da senhora, fique à vontade. Eu agradeço, obrigada pelo convite. Estou um pouco nervosa, não vou dizer que não, porque é ao longe, né? Não é uma conversa próxima de vocês, mas de qualquer maneira, o tema é por demais envolvente, né? Longe ou perto, a distância, nesse momento, ela não vai fazer a diferença para a gente. Eu tentei colocar dentro da minha pauta os itens que eu achava que seria interessante conversar com todos. Falar de alfabetização é uma coisa muito extensa, né? É uma parte da educação, é o início de uma educação que tem vários aspectos, porém, nós vamos olhar alguns que fazem parte dessa vida, dessa criança até, vamos dizer, até os 6 anos de idade. Então, o tema foi alfabetização, que processo é esse? Em primeiro lugar, eu queria conversar com vocês nesse bate-papo, assim, realmente, a alfabetização, ela é um processo, né? É assim que a gente tem que encarar esse período de escolaridade das crianças? Ela é um processo. Se nós pensarmos ou fizermos um paralelo com um bebê,
que tem processos a cumprir até chegar a andar, desde o seu nascimento até chegar a andar, a gente percebe que ele vai passando por etapas sem diminuir nenhuma delas, passando uma por uma, ou seja, a partir do momento que nasceu, a primeira coisa depois que ele irá fazer é levantar, é sustentar a cabeça, para depois ele conseguir rolar, para depois ele conseguir sentar. Isso se dá com alfabetização também. Infelizmente, a gente não pode. Seria ótimo se nós tivéssemos algo assim, 1, 2, 3, a alfabetização começou, ou 1, 2, 3, a criança começou a escrever, né? Ela não se forma dessa maneira. Se nós pensarmos no todo desse processo, vamos começar a falar de uma criança de 2 anos de idade que acabou de entrar na escola. Aí vocês vão falar, ué, mas você não iria falar de alfabetização? Vou falar de alfabetização e eu vou dizer que essa alfabetização começou exatamente no momento que essa criança chegou à escola aos 2 anos de idade. Como assim? Qual será esse processo com essa criança tão pequena, né? O que vai ser feito em relação à alfabetização? Primeiro, ela terá contato com a leitura e com a escrita a todos os momentos dentro da escola. Ou seja, ela vai ter a oportunidade de vivenciar suportes linguísticos dos mais variados, desde livros de história, revistas, gibis, enfim. Ela vai ter todo aquele suporte que já está no mundo dela, já está presente. A gente não pode esquecer que o mundo da criança é letrado e é numérico, desde o momento que ela nasceu. Então, esse contato com esses suportes é o primeiro passo para se iniciar a alfabetização dessa criança. Segundo, ela vai ter e deve ter um professor como modelo de escrita. Então, tudo aquilo que tem que ser passado para a criança, tudo que tem que ser explicado, tudo que tem que ser vivenciado, é escrito na frente da criança. É uma maneira dela perceber vários fatores que estão ligados a essa escrita. Vejam que em momento nenhum eu estou falando de uma formalização, né, da alfabetização. Eu estou falando de vivências que fazem parte da vida dessa criança desde muito cedo, como um processo de elaboração que vai culminar para a gente aos 6 anos de idade. Muito bem. Cada sala, cada faixa etária tem o seu conteúdo programático, ou seja, crianças de 3 anos têm um conteúdo programático a cumprir, crianças de 4, de 5, de 6, enfim. Cada uma vai vivenciar, vai ter sequências a serem realizadas de acordo com a faixa etária, de acordo com as suas possibilidades do momento. Nem mais. Professora? Oi. O Joseni, pegando o gancho do que a senhora está falando, perguntou aqui para a gente se a gente pode considerar que o processo de alfabetização ele inicia-se em casa, com a leitura, com a escrita, com as brincadeiras, o diálogo. Eu vou te dizer que ele inicia praticamente quando a mãe engravidou. Não só em casa, porque a partir do momento que a mãe engravida e que ela conversa com essa criança, né, dentro do seu ventre, já é uma alfabetização, né? E eu não quis entrar dentro da família até para que a gente não tivesse, assim, dúvidas. Como assim essa alfabetização já começou na família? Começou sim, porque uma criança dentro de casa, ela já tem os seus conhecimentos prévios, ela já tem o seu histórico cultural, ela tem um histórico pessoal, quer dizer, é toda uma dinâmica familiar que já está contribuindo para a alfabetização, né? Então, eu não posso
jogar absolutamente nada fora do que acontece em casa e do que vai acontecer na escola. Aí depois a gente vai falar um pouquinho dessa ligação, no final da ligação casa e escola, tá ok? E eu vou te agradecer, por favor, as vezes que tiverem alguma pergunta, se você puder me passar, porque eu estou prestando atenção. Pode ficar tranquila. Então tá bom. Além desse conteúdo programático, deve existir para essa criança uma rotina de atividades dentro da escola. Uma rotina organizada para que ela perceba que existe um começo, um meio e um fim do seu dia. Então, essa rotina, ela é iniciada com as crianças chegando e a professora trabalhando com os crachás dos nomes das crianças, mesmo aos 2 anos de idade, e fazendo, verificando, quem será que faltou? Que amigo nosso que não está aqui? E o nome está grafado para a criança. Então, os pais podem dizer, mas espera um pouquinho, essa criança, ela não lê, ela ainda não consegue perceber todas essas letras. Nós estamos trabalhando no campo visual, né? Ela está tendo esse contato que eu falei anteriormente. Ela sabe que lá está grafado o nome de um amigo. E, aos poucos, essa percepção vai sendo ampliada de acordo com aquilo que ela está vivenciando e aquilo que passa por ela. Outra parte de uma rotina é quais são as atividades que nós vamos ter hoje, né? Então hoje nós vamos ter linguagem. Tudo isso é escrito para a criança na lousa, para que ela vá percebendo, primeiro, o meu momento de dia, o que vem antes, o que vem depois. Segundo, que todo mundo no momento vai embora para casa, que é o momento da saída. Qual é o meu horário de parque? Qual é o meu horário de lanche? Essa parte temporal é por demais importante no momento da alfabetização dessa criança. Então, uma rotina organizada para cada faixa etária, pela professora e com acompanhamento das crianças, também isso faz parte do nosso processo. Existe uma coisa por demais importante nesse processo, não importa onde estamos, mas a criança ela tem que ser estimulada, ela tem que ser desafiada, acreditada, respeitada e acolhida. Não importa o momento em que ela esteja. E isso tem que ficar muito claro para o adulto. O adulto é uma peça muito importante nesse processo todo, nessa vivência toda da criança. Senhora, Oi. Então, pegando esse gancho aí, a senhora está falando da importância do papel do adulto nesse processo de formação dessa criança. Mas e naquelas famílias, naquelas conjunturas em que essa presença ela foi um pouco mais escassa ou esteve um pouco mais distante do convívio daquela criança? Se dá da mesma maneira esse processo de alfabetização? Como ela vai criando essas referências? Na realidade é assim, toda vez que você está numa sala, seja de alfabetização ou não, eu digo alfabetização formal a 6 anos ou com uma criança de 4, de 3, tem que existir uma leitura do professor dentro da sala para verificar, dentro dos aspectos que nós temos que considerar nessa aprendizagem, o que é que, eu não digo faltando, mas onde é que a criança está com uma deficiência. Por exemplo, nós sabemos que não dá para você mexer com a rotina da vida das pessoas, né? Você não pode adentrar na casa das pessoas e falar, você tem que fazer dessa maneira. Porém, tem que existir uma coisa, quando eu falei para você que a gente ia falar no final, é algo assim, eu tenho a família e eu tenho a escola. Isso daqui tem que estar em equilíbrio, tá? Se não houver este equilíbrio, a parte central, que é a criança, ela já saiu fora de foco.
A criança ela não pode sentir ou perceber que ela tem uma vida dentro da escola onde são solicitadas algumas coisas e dentro de casa ela tem uma outra vida onde são solicitadas outras coisas. Ela vai se perder nesse caminho. Então, é de suma importância que esse diálogo, essa junção de escola e família se dê durante todo o processo. Não importa se a criança tem 1 ano e meio, se ela tem 6 ou, desculpa, se ela tem 20. Eu acho que isso tem que acontecer a todo momento para que exista o trabalho dentro do seu objetivo, né? E que realmente você consiga atingir aquele que é mais importante no processo todo, que é o aluno. Ok? São ambientes diferentes, porém não mundos diferentes, né, Sandra? A casa e a escola são ambientes diferentes, porém é um mundo, então a gente precisa falar a mesma linguagem, né? Exato, não dá para... se você fala na escola que o verde é por demais importante e ela chega em casa e entende que na casa dela o vermelho é que impera, ela vai se sentir em choque. Peraí, o que é o importante? O que é que eu tenho que fazer? Então, que a minha mãe diz ou que a escola diz, né? Oi? Não entendi. Minha mãe diz ou que a escola diz? Exatamente. Então, é por isso que, a todo momento, o que acontece na escola, em termos da aprendizagem, em termos do desenvolvimento, tem que ser trocado com a família. Tem que haver uma parceria, né? Qualquer que seja. A criança, ela está naquele momento, porque eu costumo dizer que a criança não é, a criança está, né? Você não pode ser taxativo, a criança é isso. Não. Nesse momento, ela está assim. Então, naquele momento, ela está com o auxílio de um profissional específico. A importância de se trabalhar escola, esse profissional, seja um fono, seja um psicólogo, seja um neuro, e a escola é por demais importante, né? E eu preciso entender esse caminho para poder auxiliar. Eu, por exemplo, eu não sou médica, eu não posso entrar na parte, eu não sou psicóloga, eu não posso entrar na parte de um profissional externo, porque não me compete. O que eu posso fazer é sentar com esse profissional e falar, ok, o caso é esse hoje. Como é que nós podemos fazer para auxiliar? O que é que vai fazer com que a gente ande nesse processo? Por menor que seja esse processo hoje, né? A gente tem que entender que a educação infantil, o primeiro ano junto, essa alfabetização, ela não tem tempo programado. Ela não precisa terminar exatamente no primeiro ano. Muito pelo contrário, ela não irá terminar, né? Aliás, ela não termina nunca. Nós não somos alfabetizados, nós adultos. Porque se fôssemos, nós não usaríamos o Google, não usaríamos dicionário, não teríamos problema com a nossa gramática, que é tão complicada. Então, nenhuma dúvida na hora de escrever a gente não teria, né? Com certeza. Eu tinha falado de várias coisas em relação ao processo. Existem duas partes que eu gostaria de falar um pouquinho mais. Eu acabei de dizer para vocês que cada faixa etária tem o seu conteúdo específico. Nós, dentro da escola, quando olhamos para essa criança, nós temos dois aspectos fundamentais, que é a aprendizagem e o desenvolvimento dela. Esses dois fatores, eles têm que estar andando juntos. Se eu tiver um degrauzinho que seja entre um e outro, eu tenho que parar e verificar qual é o melhor caminho daí para frente. O que significa essa aprendizagem e esse desenvolvimento? São
fases ou níveis de evolução. Em que sentido? Quais aspectos? No físico, no emocional, no afetivo, no social e no motor. Então, tudo isso tem que estar nivelado. A partir do momento que eu percebo um desnível, eu vou parar, vou procurar com quem eu tenho que conversar. Se é um caso de conversarmos apenas com a família, verificarmos uma outra rotina para aquela criança, ou descobrir o que na rotina de hoje não está funcionando, para que a gente possa nivelar. Ou se de repente é realmente um caso de solicitar um auxílio externo. Mas se não houver aprendizagem e desenvolvimento juntos, o negócio complica e muito. Para vocês terem uma noção, a lei de 9 anos, eu acho que ela foi fundamental em vários sentidos, principalmente na parte que diz, que fala a respeito da faixa etária, né? Que eu não posso mais, por achar, de repente, uma criança um pouco mais esperta do que as outras daquela faixa etária, antecipar sua escolaridade. Eu acho que, para isso, ela foi ótima. Mas confundiu muito a cabeça de várias pessoas em colocar, bom, se essa criança de 6 anos, que antigamente era considerada pré, hoje é considerada primeiro ano, então aquela anterior de 5 anos, que virou, entre aspas, a pré, eu vou solicitar dela o mesmo que eu solicitava da criança de 6 anos. E é aí que é o grande engano. A criança de 6 anos, embora ela seja chamada de ensino fundamental, ela continua com as características, ela continua com a sua infância preservada de 6 anos, dentro da sua aprendizagem, dentro do seu desenvolvimento. Então, não é por isso que eu vou ou pedir demais para ela, solicitar demais, ou solicitar demais da que ficou para trás, a de 5 anos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, cada faixa etária é específica dentro desse emocional, dentro desse motor, principalmente, dentro desse social. Então, quando eu vou trabalhar com a criança, eu tenho que estar muito claro para mim o que é que eu vou solicitar de cada uma. Isso é um dos pontos que eu gostaria de falar a respeito desse processo. O outro ponto que eu disse para vocês, criança estimulada, desafiada, acreditada, respeitada e acolhida. Como assim? Cada criança tem o seu ritmo próprio. Gente, vocês me desculpem, mas às vezes a minha cachorra, ela late aqui em casa e aí fica um pouco complicado. Me perdoe, mas só eu e ela aqui dentro hoje, então tá difícil. Nós falamos inicialmente de um bebê que, quando nasce, ele tem etapas a cumprir, né? Ele tem etapas no falar, ele tem etapas no andar. Quando uma criança ela fala ou anda, ela nunca será igual a outra criança que começou a falar e começou a andar num determinado tempo da vida dela. O que eu estou querendo dizer? Cada um tem o seu momento. E a criança é respeitada por isso, né? Não é porque uma começou a andar aos 11 meses e a outra com 1 ano e 2 meses, que eu posso dizer que essa de 1 ano, 2 meses teve problemas. Ela não teve problema. Ela foi de acordo com o ritmo dela. Tem crianças que começam a falar muito cedo e tem crianças que demoram demais para falar. Mas isso não significa que esse momento singular dessa criança trará problemas futuros para ela. Então, quando a gente fala que dentro da alfabetização
cada criança tem seu ritmo próprio, ele tem que ser respeitado. Em uma sala de alfabetização, eu nunca vou ter 20 crianças iguais. Cada uma tem o seu momento. Não dá... A gente escuta muito dos pais assim, nossa, o amiguinho do meu filho, ele já está lendo, ele já está escrevendo, e o meu agora que começou a perceber as letras. Ah, ele deve ter algum problema, ou então eu vou ver na escola o que está acontecendo. Não está acontecendo absolutamente nada. Nenhuma criança começa a escrever naquele 1, 2, 3 que eu falei anteriormente. Cada criança vai ter o seu momento. Lógico que o papel da escola, junto com o auxílio da família, é fazer com que esse momento seja prazeroso, que a criança não tenha receio de pegar num lápis, que a criança se sinta confortável e que ela não se sinta ansiosa. Da onde vem essa ansiedade do adulto? Normalmente, os pais ansiosos acabam passando para essa criança a ansiedade da alfabetização, né? Porque ainda existe aquele mito que chegou aos 6 anos, agora vai começar a sua escolaridade. Agora você vai começar a escrever e a ler. E nós já falamos que realmente já comprovamos, inclusive, que essa alfabetização já vem de casa. Então, a escolaridade já começou. Graças a Deus, nós saímos daquilo que se chamava antigamente pré-escola. Pré o quê? Pré o quê? Pré o quê? Como assim? Prézinho. Né? Eu acho que é um mito, é colocar essa educação infantil muito abaixo daquilo que realmente ela significa. Ela não é pré, ela não vem nada antes de, ela faz parte, ela é um nível de ensino como o Fundamental 1, Fundamental 2 e o ensino médio, né? Aliás, ela é o início de tudo. E aquilo que eu plantar aqui, eu vou carregar para o resto da minha vida. Os erros e os acertos, né? Então, eu, adulto, eu preciso tomar muito cuidado com o que eu coloco nessa época, porque cristaliza, e às vezes fica muito difícil da gente tentar tirar. Uma outra coisa que acontece, eu acho que é algo meio que já inerente ao adulto. E quando eu falo adulto, eu falo qualquer adulto. É a falta de paciência com a criança, a falta do respeito a esse ritmo. Quer um exemplo fácil de vocês entenderem o que eu estou falando? Fala para uma criança ao seu lado, não, pode amarrar o tênis que eu espero. Na terceira tentativa, o adulto já teve um comichão que chega a falar, não, deixa que eu faço. Quer dizer, podou o momento que é de ensaio e erro de tentar amarrar um tênis. E o adulto, ele é muito a comparações. Então, ele faz a comparação filho com o vizinho, ou filho com o amigo da sala, ou com o irmão mais velho. O meu filho mais velho, quando ele se alfabetizou, não era desse jeito. Quando nós quisermos comparar a criança, nós temos que comparar com ela mesma, não com um amigo ou não com o irmão. Então, como é que era a escrita dela no primeiro bimestre? Como é que é a escrita dela hoje? Então, eu ainda estou falando de primeiro e segundo bimestre, mas essa comparação de escrita nós fazemos diariamente, porque diariamente a criança descobre alguma coisa, descobre um caminho novo, descobre um som novo. Então, se tiver que comparar, compare ela com ela mesma, né? Compare hoje com amanhã, com daqui a um mês, e aí vocês vão realmente descobrir qual foi o crescimento dessa criança. Outro ponto, por demais importante.
Criança autônoma, criança independente, gera segurança para ela mesma. Então, nós não podemos, a gente tem que ficar no limite, naquela, sabe, aquele desnível de aprendizagem e desenvolvimento, é aí. Nós não podemos infantilizar essa criança e nem adultar, ou seja, ela nem é o meu bebê e ela também não é um adulto em miniatura. Ela é um ser de 6, de 2, de 3, de 4 anos, não importa, que tem capacidades, que tem habilidades dentro da sua faixa etária. Então, ela pode fazer várias coisas se eu, adulto, permitir. Se eu, adulto, auxiliá-la nesse processo de autonomia e de independência. Isso faz toda a diferença na hora de ler e escrever. Uma criança segura, uma criança sabendo que ela vai ser respeitada por aquilo que ela produzir. Isso é por demais importante. O que normalmente os pais perguntam é: quanto tempo demora esse processo todo? Depende de tudo isso que nós conversamos. Nós temos, normalmente, ao final de um ano, e eu vou falar, eu estou passando para vocês a minha experiência com salas de primeiro ano, de acompanhar a escrita de cada criança de primeiro ano, de sentar com as professoras e verificarmos quais são as melhores atividades para se fazer naquele momento para aquela criança, enfim, de ter um acompanhamento diário mesmo. Tendo cada uma o seu ritmo, o que pode acontecer até o final do ano é que dentro da mesma sala nós tenhamos crianças que escrevam textos com começo, meio e fim. Crianças que escrevam frases mais simples, como a casa é bonita. Temos crianças que escrevam palavras. Isso é natural acontecer no final do primeiro ano? É. Mesmo você produzindo tudo aquilo, o que cada criança tem necessidade, você e a família. Aí entra de novo aquela palavra pequenininha que se chama ritmo, né? O que eu quero deixar muito claro para os pais é que isso não significa que a criança tem um problema sério. Não é problema sério. Cada um descobre essa alfabetização da sua forma, do seu jeito. Algumas descobrem que a bala é o B com A, o L com A. As outras descobrem que bala é o Bá mais Lá. Então, nós adultos, professoras, professores, o que nós temos que fazer é olhar o caminho de cada criança nesse momento para saber como é que pode auxiliar, né? Tem aqueles que ainda não estão seguros para escrever sozinhos. Então, vale aí, de repente, um trabalho em dupla, colocando uma criança mais segura para auxiliá-lo, para ele ter confiança. A gente não pode esquecer que trabalhos, atividades entre pares, sem a presença da professora, às vezes é muito mais importante do que a presença do adulto naquele momento. Professora, então, oi. Perguntaram aqui, a Liliana falou aqui, agora no bate-papo, colocando para a gente que na maioria das vezes na educação infantil, nós não temos os professores com as melhores formações, aqueles professores que dedicaram-se a mestrados, doutorados, etc. Segunda pergunta que ela colocou. O que é meio contraditório, já que na educação infantil nós teríamos ali a base de formação desse sujeito, o desenvolvimento desse processo de alfabetização e etc. E aí, queria entender um pouco sobre a posição da senhora em relação a, normalmente, os melhores professores estarem na ponta, na saída
da escola, os professores estrelas, os com melhores formações e etc., em detrimento da educação básica. Perguntaram aqui também, já para a senhora já ir anotando aí, que na maioria das vezes são os pais que precisam ter essa compreensão. Os pais, por sua vez, não gostam de saber que seus filhos vão ao banheiro, só com a supervisão da professora. Eles não querem essa autonomia na escola e, para eles, serão sempre bebês. E esse olhar de infantilidade que o pai dedica, os pais dedicam à criança, acabam dificultando um pouco essa autonomia, a formação dessa liberdade. Eu acho que bebê a gente vai ser sempre, né? Para pai e para mãe, isso. Sim. A senhora está travando, professora Sandra. Camila, pode comentar enquanto a Sandra volta? Eu acho que essa questão... Voltou, Sandra? Vocês não estão me vendo? Agora sim, mas estava travado. Estava travado? Está meio instável. Mas agora estamos. Vamos lá. A gente vai sempre ser bebê para o pai e para a mãe, sempre. Sim, com certeza. Só que assim, o que eu tenho que entender é que essa parte de autonomia, do deixar, de permitir que a criança faça por ela, só vai fazer bem para a criança e para a família também. Agora, eu sei também que a palavra autonomia e independência, ela pode assustar demais o pai e a mãe. Então, são pequenas coisas. Por exemplo, a criança vai tentar colocar uma meia. É muito difícil colocar uma meia no pé para uma criança pequena. Agora, o que a mãe pode deixar é o movimento. Mãe, eu vou tentar pôr... Mãe, deixa eu pôr a minha meia. Ou então, Joãozinho, coloque a sua meia. Deixa ele tentar. Vai conseguir? Talvez não consiga mesmo. Aí, depois de um tempo, a mãe pode chegar lá e falar, olha, eu vou pôr para você, dá uma olhada como eu fiz. Pronto, ela já está trabalhando esse processo de autonomia e independência, né? Por exemplo, hora do banho. Então, olha, você já pode começar a tomar banho. O que você vai lavar? Vai lavar debaixo do braço? Vai lavar debaixo do pé? Então, pode lavar. Nem que depois ela tenha que dar uma ensaboada geral, mas da criança se sentir dona daquela ação, né? Isso é um processo. Isso vai facilitar essa criança dentro da educação infantil ou dentro de toda a escolaridade dela, tá? A gente não precisa levar tudo a ferro e a fogo, né? Então, hoje é autonomia e independência. Não, são pequenas ações que auxiliam a criança. Por exemplo, normalmente quando a criança, que a gente percebe, quando a criança chega na escola, vem a criança e atrás vem a mãe carregando tudo. A mochila, a lancheira, às vezes tem o paninho, às vezes tem até um bichinho, se for o dia do bichinho de pelúcia. E aí ela chega na porta da escola e normalmente a coordenadora, a orientadora está lá para recepcionar. Elas falam, olha, pega a sua mochila e leva no canto combinado. E ela sai empurrando a mochila, deixa no canto combinado e vai embora. É uma pequena ação, mas isso auxilia, não é? É pedir o correto para cada faixa etária. Eu não posso pedir algo para uma criança de 2 anos que seja compatível com uma criança de 5, ou fazer o inverso, foi o que eu falei, o infantilizar e o adultar. Então, a gente tem que ter meio termo e meio que pensar no momento. O que vai ser melhor, como é que eu posso ajudar o meu filho nesse momento. Mas também é tão bom quando acreditam na gente, né, Sandra? Acho que até hoje, enquanto adulto, quando as pessoas apostam na gente, acreditam na gente, a gente se sente assim, nossa, eu tenho que corresponder a essa questão, eu tenho que dar conta, né? Porque ele acredita que eu sou capaz. Eu vou depois, deixa passar tudo isso que a gente está vivendo, porque a maior parte do meu material não está aqui, né? Está lá na Marginal. Eu vou pedir para a Camila enviar para vocês. Foi feito um vídeo para crianças foi a primeira reunião de pais para crianças de 2 anos.
Normalmente, é o tipo de sala que quando a mãe pergunta em casa, o que você fez hoje? Ou ele fala que não fez nada, né? Ou ele fala, brinquei, e ponto. Então, para que os pais tivessem a oportunidade de descobrir o que era essa rotina que eu falei no início para vocês, né? Essa rotina estável, a professora gravou desde a entrada das crianças até o momento da saída. Então, todas as aulas, tudo que a criança tinha como rotina programada para aquele dia, né? Então, a professora da sala com os professores extras também, o de artes, o de música, de inglês, educação física. Eu vou pedir para a Camila depois passar isso para vocês, porque é interessante para os pais perceberem que aquilo que a gente solicita não vai ferir essa criança em termos emocionais, em termos físicos, tá? E auxilia a mãe a entender o que a gente pede como independência e como autonomia, tá bom? Camila, não me deixa esquecer, tá bom? Não, pode deixar. Vamos falar um pouquinho Outro dia eu estava aí na unidade Kids e a avó foi carregando a mochila. Daí eu falei, não, vó, ela vai levar a mochila. A criança saiu toda feliz, porque ela era capaz, saltitante, subir na rampinha lá, de que ela estava carregando o material dela. E a avó ficou assim, ó, admirada, né? Não, vó, ela vai levar a mochila dela hoje. Eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da escrita em si. Agora vamos comentar um pouquinho, né, o que significa essa escrita, pensando inclusive na criança de 2 anos, porque não é porque ela tem 2 anos que ela não escreve. Aliás, ela já vem escrevendo de casa também, tá? Nós temos duas partes. Uma chamada grafismo e a outra chamada grafia. O grafismo é toda a representação gráfica que essa criança possa fazer no papel. Quer dizer, toda forma de linguagem, porque tudo aquilo que ela coloca no papel é uma linguagem. Então, esse grafismo é o desenho, é a pintura que ela faz, e são esses desenhos, são essas pinturas que vão levar essa criança do grafismo para a grafia. Grafia, a escrita propriamente dita. Grafia é uma, como é que chama? Uma destreza. E como destreza, ela precisa ser ensinada. Essa escrita formal que nós temos, esquerda, direita, para cima, para baixo, a criança ela tem que passar por isso em vários momentos, para auxiliar a chegar nessa escrita formalizada que ela consegue ao final do primeiro ano, tá? A importância desse desenho, a importância dessa pintura, a importância de explorar vários tipos de papéis, a importância de explorar vários instrumentos, instrumentos que eu digo seria rolo de pintura, seriam as mãos, os dedos, para se chegar à escrita é extremamente importante. Entre o grafismo e a grafia, existe algo chamado escrita espontânea. E é essa escrita espontânea que os pais têm um desespero total e até achando que a escola não está olhando... Corrigindo. Oi? Corrigindo. Exato. Eu não cheguei lá ainda, Camila. Quando a gente fala de escrita espontânea, são momentos que a criança, ela fala, eu vou escrever, ok. E, de repente, com 4 anos, às vezes com 3 anos, ela começa a colocar desenhos no papel e algumas letras soltas. Normalmente, essas letras fazem parte do próprio nome, tá? Que é o primeiro texto da criança, o primeiro texto
importante da criança é o próprio nome. Então, vem os desenhos e algumas letras. De repente, surge, numa outra atividade, letras e alguns números. Numa outra atividade, a professora descobre letras, números e desenhos. Tudo isso nós chamamos de escrita espontânea. Não são erros, não são dificuldades que as crianças estão encontrando de não descobrir a diferença entre letra, número e desenho, tá? É simplesmente uma forma da criança escrever nesse momento a maneira com que ela acha que realmente seja uma escrita. E é dessa maneira que ela vai passar depois para o sistema convencional. Então, faz parte da educação infantil. Essas atividades, de repente, o pai vai olhar o material da criança e vem o início. Escreva sobre o que você mais gostou. E aí ele descobre vários desenhos. E ele fala para a professora, mas ela não escreveu. O desenho é uma escrita, né? As letras soltas são escritas, os números são escritas. Tudo isso é escrita espontânea para se chegar à formalização posteriormente, tá? Então, esses são as etapas da escrita. Agora, com o que eu preciso tomar cuidado? Com um adulto enraizado. Aquele adulto que acha que a escrita é quando realmente eu tiver o mame mimomu, o babe bibobu. Quando eu tiver apenas um risquinho ou uma bolinha, eu não posso considerar uma escrita. E quando eu falo aqui adulto, eu falo tanto a família como os professores enraizados, porque a gente sabe que toda vez que se muda alguma coisa no mundo educacional, nós temos uma certa dificuldade de entender e de aceitar, porque fomos educados de uma outra maneira, tivemos uma alfabetização de uma outra maneira e estávamos confortáveis com aquele modelo. E aí, de repente, surge um modelo novo, eu tenho duas possibilidades. Ou eu entro dentro desse modelo para que eu possa conhecê-lo, para que eu possa testá-lo e verificar as minhas possibilidades, porque criança faz tudo muito fácil, o problema é o adulto. Ou então, a outra possibilidade é ficar enraizada, é ficar no meu confortável. Então, de novo, o grande problema aí é o adulto, de entender que uma escrita espontânea faz parte desse processo. Então, entre o grafismo, que são os desenhos, que são as garatujas dos bebês, que são aqueles vários riscos, né? E entre grafismo e grafia, eu tenho essa escrita espontânea, tá? Tipos de alfabetização. Então, a minha filha, ela já vai escrever no primeiro ano. E como é que vocês vão fazer? Foi como a Camila falou, o erro, né? Aonde entra o erro? O erro não entra em lugar nenhum nesse momento. Não existe erro para essa criança. Nós temos dois tipos de alfabetização, a alfabética e a ortográfica. A alfabética, ela faz parte de toda a educação infantil e do segundo ano, vai terminando mais ou menos pelo terceiro, quando a criança escreve da maneira como ela escuta, como o som é percebido. Então, o meu casa, ele vai ser com Z, possivelmente, porque é dessa maneira que eu escuto. A alfabetização ortográfica é aquela, vamos dizer, onde já faz parte
toda a nossa gramática, né? Onde já faz parte a acentuação, onde faz parte a pontuação, onde faz parte os dois S's, SC, C cedilha, onde faz parte os sons anasalados com M, com N, né? É diferente essa alfabetização ortográfica, que é do terceiro ano para frente, que nós não chegamos lá ainda, não somos ortográficos, é diferente da criança que, quando vai escrever a palavra muito, normalmente coloca o M, o U, I, N, T, O. Por quê? Porque o som é anasalado. E eu, enquanto professora do ano de 2020, não posso dizer que está errado, não posso pedir para a criança apagar e corrigir, porque isso não é um erro. Está dentro do processo dela. Ela escuta, ela percebe assim. Isso não significa que elas não tenham, como é que se diz? Tudo para elas, passa por elas e elas querem, elas têm curiosidade em saber, né? Quantas vezes em sala de aula, porque eu sempre alfabetizei dentro do objetivo, às vezes eles falavam, Sandra, você não falou que um ponto no final é porque a pessoa acabou de falar? Sim, falei. Então, por que aqui tem 3 pontos? Ela parou, ela acabou de falar 3 vezes? Não, ela não acabou de falar 3 vezes. Eu acho que, nesse momento, ela está pensando ainda. Ela não concluiu o pensamento dela. Então, quando a gente não conclui, quando a gente ainda está pensando, ou tem alguma dúvida em como vai continuar, a gente coloca esses 3 pontos que são chamados reticências. Pronto, resolvi o problema. Expliquei o que ela me perguntou. Porque eu não vou sair para uma criança de 6 anos ou de 5 explicando a diferença de um acento agudo para um acento tônico. Não pertence ao mundo dela. Se ela me perguntar por que de repente, em cima de um E tem um chapeuzinho e em cima do outro E tem um palitinho, eu vou explicar. Ela percebendo esse som fechado e aberto. Mas é só. Então, a diferença de alfabetização nesse momento é essa. A criança ela vai escrever como ela percebe, como ela vê esse som. Durante esse primeiro ano, muita coisa acontece. Aliás, acontece muita coisa de um dia para o outro. E tem algumas vezes que elas mesmas param e falam, não é com NH? Esse é com NH. Ah, então tá bom. Ou então, como é que eu faço isso? Como é que eu escrevo tal coisa? E aí vem a outra postura do professor, né? Do adulto, mesmo em casa. Como é que você escreve? Não existe uma resposta pronta para essa criança, né? Ela precisa ser reflexiva, ela precisa raciocinar por ela. Se eu der uma resposta pronta, evidentemente que não é algo assim palpável, mas ela vai se sentir tão confortável, falar, puxa, por que eu vou pensar? Toda vez que eu pergunto, ela me responde, eu escrevo e acabou. Então não existe esse movimento de, pera um pouquinho, eu vou parar e eu vou pensar. Lógico que se ela não chega em lugar nenhum, a gente até fala para o grupo, pessoal, a Cíntia está com problema para escrever moto. Quem é que pode vir aqui na lousa e ajudar? É diferente, né? É diferente de dar a resposta pronta diretamente. O que interessa para a gente nessa alfabetização, nesse momento, nesse processo, é que a criança se sinta sem medo de se colocar no papel. Que ela perceba que ela é acolhida por todas as produções que ela faz, né? Que ela consiga escrever, mesmo faltando S ou Z, mas que tenha um começo, um meio, um fim. Que ela entenda a diferença de uma receita culinária para uma receita médica. Ou seja, nós estamos alfabetizando e letrando ao mesmo tempo.
Quer dizer, social dessa escrita, para que serve, como é que eu funciono com ela. Então, é isso que a gente quer. Fica para depois. Nesse momento, ela tem que descobrir. Ela tem que descobrir que um pedaço do meu nome faz parte do pedaço do nome da amiga. Ou seja, que sílabas iguais em nomes diferentes. Isso é um verdadeiro mundo mágico para a criança, um mundo de exploração e que a gente pode auxiliar demais. Que mais além disso? Sandra, tem 2 perguntas aqui. Fale. Assim, ó, gostaria de saber a sua opinião sobre a importância da expressão oral no processo de alfabetização. Total. É tudo. Total. A oralidade é desde pequenininho, né? E eu vou falar como é que vocês podem, pais, auxiliarem nesse momento. Eu vou chegar lá, mas é total, né? O infantil, ele passa por essa oralidade e é pela oralidade que ele também vai chegar na escrita, né? Então, existem caminhos para eu auxiliar. Por exemplo, o bebê, eu posso comprar para esse bebê um livro de histórias só com imagens. Eu estou auxiliando a oralidade. Eu conversar com o meu filho, com a minha filha, trocar ideias, brincar, fazer um jogo de tabuleiro, tudo isso passa pela oralidade. E aí tem uma também, Sandra, sobre a correção. Sobre o erro. Quando devemos corrigir a ortografia, a criança tem que perceber sozinha? Depende. Primeiro, não vamos falar de ortografia. Normalmente, no segundo semestre do primeiro ano, nós começamos a apontar algumas coisas para a criança. Mas esse apontar é muito relativo a masculino e feminino. Então, ela queria escrever lata e escreveu lato. Então, a gente coloca o dedo embaixo da palavra e fala para a criança, leia. E algumas, na hora, elas falam, nossa, era para colocar A, eu coloquei O. E aí nós perguntamos, você quer corrigir? E aí ela vai e corrige. Por que existe essa pergunta, você quer corrigir? Porque nós respeitamos a produção da criança. Se ela não nos der permissão, nós não vamos escrever nada, nós não vamos fazer nada na ficha dela. Tem outras crianças que mesmo você com o dedo embaixo da palavra, ela não percebe que deveria ser o A e não o O. E aí entra de novo aquilo que eu falei. Vamos tentar escrever na lousa? Gente, quem é que pode escrever na lousa? Para ela confrontar com o que ela escreveu e o correto na lousa. É esse tipo de correção que é feita até o final do primeiro ano. Uma correção mais acirrada, sabe daquele quase que nós costumávamos ver no nosso tempo, com caneta vermelha. Lógico que não é mais desse tipo, mas de qualquer maneira, esse tipo de erro para a correção é mais do segundo ano para frente, nem no segundo ano acontece dessa maneira. Então, a criança ela é confrontada com a própria escrita, né? E ela tem a oportunidade de colocar o correto. Mas isso, como eu falei, ou porque era masculino e ela queria o feminino, mas nada que tenha a parte gramatical, tá? 2 S's, SC, C cedilha, isso de maneira nenhuma nós vemos agora. E vocês têm que lembrar de uma coisa, a gente fala, essa criançada, nós não vamos ver gramática com eles nesse exato momento. Não vamos ver por um motivo muito sério. Ela já tem essa gramática. Ela tem essa gramática a partir do momento que ela começou a falar. E eu não estou dizendo falar palavras erradas, eu estou falando de uma estrutura, né? Toda criança tem essa estrutura de frase. Primeiro porque ela fala frases, ela não fala palavras soltas. Nessa frase ela tem
conectivos que ligam uma frase com a outra e viram um texto, né? Nessa frase, ela coloca o sujeito no lugar, o verbo no lugar, quer dizer, não existe nenhuma modificação. Então, ela, por ser nativa falante, essa gramática é tranquila. Ela só vai dar, como a gente costuma dizer, nomes aos bois a partir do final do segundo ano para frente. É aí que começa, com muita delicadeza, a parte gramatical. Então, não se preocupem com isso, tá? O importante é, eu gosto de escrever, eu tenho prazer, eu sou respeitada pelo que eu faço, eu tenho criatividade, a minha oralidade passou para o papel, tá? Eu consigo trabalhar até com balõezinhos, porque eu posso fazer tiras de gibi, tudo isso é visto. Então, vamos prestar atenção nisso e deixar o restante para quem é de direito, né? Para a professora de terceiro, de quarto, de quinto, de sexto, de sétimo e por aí à frente. Tem mais pergunta, Camila? Perguntou se a criança que às vezes ela vem em escola pública, as crianças de 3 e 4 anos, às vezes mais avançadas do que as escolas privadas, que são de 6 e 7 anos, que é aí que as crianças estão sendo alfabetizadas. Olha, eu não tenho muito contato. Para afirmar isso. Né? Eu não tenho. Eu posso garantir o que eu vejo há 30 anos no Objetivo. E eu posso garantir o trabalho pedagógico que é feito, primeiro porque eu fiquei 14 anos em sala de aula, né? Dentro desses 30 anos, 14 anos com crianças de 6 anos. E saindo da sala de aula, eu continuei a parte pedagógica com as professoras. Então, eu sei muito bem o passo a passo de uma criança de 2 até chegar na escrita e na leitura. E os tipos de textos que essas crianças fazem até o final do ano é uma coisa que, às vezes, muita criança, infelizmente, de Fundamental 2, de escola pública, não consegue atingir. A Camila sabe porque ela anda por esse Brasil afora também, ela conhece os outros níveis, então ela pode dizer. E assim, tudo que eu estou falando, eu tenho o material, né, das crianças, porque nós fazemos, até para os pais terem essa percepção, nós fazemos uma pasta para os pais receberem, ele já recebe no segundo bimestre. Então, no segundo bimestre tem a escrita realizada pela criança no primeiro bimestre, com a escrita do segundo bi. Então, ele já pode olhar, lembra a comparação? Ela por ela mesma? Ele olha a escrita do primeiro com o segundo. Depois, no outro bimestre, ele recebe a próxima. Então, ele já tem 3 escritas. Quando chega no último bimestre, ele tem a última escrita. E aí ele pode comprovar. Na primeira escrita, letras soltas. Na última escrita, um era uma vez e foram felizes para sempre, que é normalmente o texto que as crianças colocam. Então, esse tipo de material, até para vocês verificarem, até para vocês olharem, e estudarem e colocarem dentro daquilo que é o objetivo de vocês, é tranquilo também depois da Camila enviar para vocês poderem entender. Eu acho que as coisas mais concretas ficam mais fácil para a gente. Ô Sandra, você sabe que eu acho que vai muito da concepção do que a gente entende o que é ler e o que é escrever, não é? Sim. Porque essa criança, ela pode escrever um texto com você soletrando esse texto para ela e você acreditar que essa criança sabe escrever, porque qualquer palavra que você soletrar, ela vai escrever e você acredita que ela está lendo e está escrevendo, né? Então, ela lê um livro e não interpreta nada. Ela pergunta lá, o rei tá... Quem é o rei? Como? Ela leu. Não, mas o pai fala que ela está lendo, ela está alfabetizada. Estacionamento lotado. Ela lê estacionamento
lotado. Aí ela olha para a mãe e para o pai como dizendo, né? E o pai entende que essa criança está alfabetizada, mas ela não compreende e não tem matéria-prima para escrever textos. Ela simplesmente conhece todas as palavras do alfabeto, reconhecem o som e o adulto soletra para ela e ela escreve. Isso não é ler. É por isso que eu falo que existe uma diferença muito grande em você ser alfabetizado, funcional, né? E o alfabetizado e letrado. Quer dizer, eu, além de conhecer o código alfabético, eu conheço as funções sociais. Eu sei aonde vai dar essa escrita e essa leitura. E isso que você falou, Camila, é exatamente o que eu ia falar agora, porque eu fiz um paralelo, até por conta daquele enraizado que nós estávamos falando, a respeito da educação de ontem, a respeito da educação de hoje e, consequentemente, essa criança. Então, por exemplo, eu não sei quantos de vocês foram alfabetizados por cartilha. Eu fui. Aí, alguém, graças a Deus, a Silvânia também levantou a mão. Por favor, já estava me sentindo isolada aqui. Não, eu também. Não foi não. Não, Marcos? Pois é, né? Ô, tristeza, mas tudo bem. Quem foi alfabetizado por cartilha, não tem problema nenhum psicológico, tá tudo bem, obrigada. Só que era um outro tempo, tá? Nas cartilhas, nós tínhamos contextos muito simples, que era assim, eu vi a uva. Esse era o grande texto apresentado para a criança. Eu vi a uva. Tá? É lógico que eu vi a uva, era o V que nós estaríamos aprendendo naquele momento. Hoje, nós não temos uma alfabetização dessa forma. Nós já começamos com um texto. Nós já começamos com era uma vez, um porquinho, os 3 porquinhos, e seja lá qual for a história, qual for o contexto. Por que essa diferença? Em primeiro lugar, o mundo está diferente, a criança é diferente. Eu não posso imaginar uma criança de hoje sendo crítica do jeito que ela é, esperta do jeito que ela olhar para uma frase do tipo, eu vi a uva, sem que ela olhe para mim e diga, e aí, você fez o que com a uva? Comeu? Você comeu? Ou você só olhou para ela? Que cor que ela tinha? Ela era grande? Ela era pequena? Essa é a criança que nós temos hoje. Então, graças a Deus que esse mundo, ele anda para frente e ele acompanha, em termos de, vamos dizer, alfabetização, a criança que nós temos hoje. Aquela criança que mexe com tecnologia muito mais do que nós adultos. É só vocês olharem uma criança pequena, com 2, 3 anos, com o celular na mão e o dedinho passando. Então, quando você trabalha com os textos da forma que nós fazemos, a criança, para ela, tem um sentido, sabe? Não é uma coisa descontextualizada, não é eu vi a uva. Não, existe um sentido, tem um começo, tem um meio, tem um final. Eu posso compreender, eu posso interpretar essa história. Então, foi o que a Camila acabou de falar. Então, quando nas fichas da educação infantil, do primeiro ano, seja lá o que for, sempre vem assim. E aí, o lobo mau tentou acabar com a casinha do porquinho tal. E aí vem as perguntas, por que você acha que o porquinho fez, o lobo mau fez isso? Ela vai escrever através do desenho dela, se ela não sabe ainda a escrita formal, ela vai colocar através do desenho o que ela achou. Então, mas ela está pensando, mas ela está pensando.
Isso. Ela vai colocar, olha, o lobo mau, ele fez isso porque ele queria pegar o porquinho. Então ele foi e ele começou a soprar e assoprou. Aí entrou oralidade, entrou compreensão de texto, entrou interpretação de texto, entrou a socialização, porque aí todos conversam, né? Todos colocam a sua opinião. E a leitura de mundo. Por que um fez de palha? Por que o outro fez de tijolo? Por que um fez de palha? Por que o outro fez de tijolo? Por que o outro fez de... Por quê? Porque pensou mais, o mais velho, ele foi mais seguro. Então, quem pensa mais... E aí, a gente... É uma leitura de mundo, né? Não, na realidade, além da leitura de mundo, aí é que vem o grande desafio, né? Não deixar o menos... O quanto mais eu posso tirar desse texto e o quanto mais essa criança pode me dar. Às vezes, quando nós fazemos o planejamento da aula, tem duas coisas. Primeiro, eu não posso colocar aquilo que eu gostaria de ouvir da criança. Não é assim que funciona. Eu preciso colocar a minha aula e deixar aberto para aquilo que eu vou escutar. E em cima do que eu escuto é que eu vou devolver. Às vezes, nós escutamos coisas na sala de aula que elimina qualquer pensamento nosso. Que a gente fala, meu Deus, como é que nós não pensamos desse jeito? E essa criaturinha de 5, de 6 anos chegou nessa conclusão. É a mesma coisa na alfabetização, quando a gente fala da matemática, porque a matemática também é uma alfabetização, né? E aí você fala para uma criança de 5 anos, olha, ele tinha 5 goiabas, aí ele pegou 5 laranjas e depois ele pegou 5 maçãs. Com quanto ele ficou? E eu vi um menininho falando para a professora, me empresta a sua mão? E a professora falou, por quê? Ele falou, porque eu só tenho 2, não vai caber eu contar tudo na minha mão, eu preciso da sua. Isso, para mim, é uma liberdade de se colocar, é um respeito pela criança e é trabalhar em cima daquilo que ela me dá. É dessa forma que acontece o meu planejamento. Não é só o que eu coloquei ali. Eu preciso saber o que eu vou receber disso. Não existem respostas prontas. Não existe um livro que diz assim, hoje você vai dar o ba e o lá, e a criança tem que chegar na bala. Não, ela pode, de repente, escrever banana, ela pode querer escrever lápis, e eu tenho que parar e, quando muito, confrontá-la. Falar, puxa, que legal, o que foi que você escreveu? Ah, eu escrevi banana. Nossa, por que você escreveu banana? Da onde você tirou? Ou seja, como é que se diz? É um movimento, professor e aluno, o tempo todo, o tempo inteiro. O meu sobrinho, outro dia, escreveu 3 papeizinhos. Aí, eu, com muita insistência, para ele ler o que ele tinha escrito, das garatujas dele, ele falou, não, lê você. Eu falei, não, eu leio o que eu escrevo, lê você. Aí, ele leu o primeiro, leu o segundo. Quando ele leu o terceiro, ele leu a mesma coisa do primeiro, só que a grafia estava diferente, o desenho estava diferente. Aí eu olhei para o terceiro e falei assim, ah, então você está me dizendo que aqui nesse terceiro está escrito a mesma coisa que esse primeiro aqui? Aí ele falou assim, não, pera só um pouquinho. Ele pegou um papel em branco, foi lá e fez igual o primeiro. Pela minha intervenção de pergunta, ele leu igual, mas o risco estava diferente. Aí eu falei, então, mas você tá me dizendo que tá escrito igual ali? Aí ele falou assim, não, só um minutinho. Aí ele pegou o papel e fez exatamente como o primeiro. Ou seja, a intervenção não significa eu dar a resposta pronta, tá? Seja em casa, seja na escola. Eu não posso tirar o momento da criança responder por ela, refletindo por ela, chegando em algum lugar por ela. Se ela vai chegar aonde eu achei ou aonde deveria chegar, isso é um outro problema, que aí nós podemos fazer outras intervenções para descobrir qual foi o raciocínio que ela teve, né? Mas eu não posso tirar isso da criança, eu não posso entrar eu na história e eu dar a resposta. É isso mesmo. A gente caminhando aí para o final.
Tem muita Eu coisa. também, só tem uma coisa que eu queria terminar. Quando eu falei como é que os pais poderiam estimular essa criança. A gente só aprende a ler e a escrever lendo e escrevendo. Não existe outra maneira, tá? Não interessa se eu estou fazendo rabisquinho, se eu estou fazendo uma bolinha, se eu estou juntando letras ou se eu já estou fazendo textos. Eu só aprendo se eu tiver esse exercício. Ouvir histórias é a melhor coisa para a alfabetização, desde pequenininho. Por isso que eu falei do livro de bebê que só tem imagens, tá? Leiam muito, né, Sandra? Leiam muito. Faz parte da oralidade. Aproveitem essa quarentena e leiam muito para as crianças, né? Leiam muito. A criança, ela tem que ter contato com qualquer tipo de suporte linguístico, seja gibi, seja livro, seja jornal, seja revista, não tem problema. O que eu falei, autonomia e independência, o auxílio do adulto nas pequenas ações, já serão grandes ações se nós pensarmos na alfabetização. Dando condições da criança refletir por ela, raciocinar, ou seja, não ultrapasse o caminho ou o limite e tentar fazer ou tentar discutir, tá? Importante, por demais importante para a gente fechar o assunto. É uma criança de 6 anos, sim, está no primeiro ano do ensino fundamental, porque a lei quis assim, sim, está começando a formalizar a sua leitura e a sua escrita, sim, porém, ela continua com as características e com as necessidades de uma criança de 6 anos. Então, de novo, não cabe infantilizar e nem adultar. Porém, o brincar nunca se pode perder nesse processo todo, de maneira nenhuma. Não é porque o lápis está na mão para começar a fazer um texto que a brincadeira tem que ser isolada dessa criança. E eu peguei só uma parte aqui que se fala: brincar e desenhar deveriam ser estágios preparatórios ao desenvolvimento da linguagem escrita. Então, isso é para qualquer adulto, seja professor ou não. A brincadeira, ela tem que existir, e é brincando que eu aprendo muito, que eu descubro muita coisa, né? E desenhar, então, é o que há de melhor, porque é através desse desenho que eu vou chegar na escrita da forma que eu tenho que chegar. Pronto. Sandra, como é que a criança quer? Ela tem esse desejo de escrever, quando ela se encanta pelo mundo da escrita, quando ela está apaixonada pelo livro que o adulto lê para ela, quando ela vê que a mãe pega uma receita para poder fazer uma coisa que ela quer. Ela começa a entender, ela começa a se apaixonar, e aí ela quer ler, né? Não é o contrário. Antes a gente era das sílabas, do pedacinho, depois das sílabas simples para sílabas complexas, para depois para as frases, para depois eu te mostrar o texto. Você ainda não é capaz de eu te mostrar um texto agora. Não é só isso. A criança, ela reproduz modelos, e o adulto é o grande modelo da vida dela. Primeiro os pais e depois o professor. Então, esse adulto, ele lê, ele escreve, ele pega jornal, né? Ele conta histórias, e essa criança, ela vai reproduzir tudo isso. É isso. Então, a vontade já começa quando ela fala em casa: como escreve o meu nome? E aí o pai, a mãe, ou o avô, a avó mostram para ela como escreve. Aí já começou a vontade, a necessidade, e aí daí vão começar todas as descobertas. Camila, Sandra, queria fazer um comentário aqui, né? Boa noite, né? Boa noite. A todos, vocês que são especialistas, as professoras que estão participando aí, que, enfim, sabem muito mais do que eu que vou fazer esse comentário, professoras, coordenadoras que estão assistindo.
Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito diariamente. Vocês são heroínas nesse processo aí de adaptação, né? Eu estava pensando assim, daqui a pouco as crianças vão ficar trilingue, português, inglês ainda e a linguagem do virtual, né? Já vai se alfabetizando no virtual também, né? Mas, enfim, o que eu queria comentar, que é mais ou menos o que a professora Sandra falou, a gente fez um encontro com o Rossandro, domingo, e a fala dele foi muito interessante quando ele disse assim, os pais estão dizendo assim, mas eu estou sendo o professor do meu filho, né? Eu tô em casa, eu estou acompanhando meu filho. E aí ele devolveu essa pergunta. E quando foi que os pais nunca precisaram ter essa mediação, esse acompanhamento? A questão é que agora a coisa, como ele disse, essa questão do isolamento colocou uma lupa sobre todas as questões e as questões tomaram uma proporção maior, né? E aí a importância desse pai que entendeu que a nossa realidade, não adianta mais a gente ficar lamentando, mas em si, internalizar que o processo, por enquanto, é esse, né? É o virtual, através de aulas remotas. A gente já passou pelo período que a gente tentou negar isso daí, da resistência, mas agora já é real e vai se estender ainda por um tempo. E aí, para esses pais, eu queria, além de ressaltar essa fala do Rossandro, hoje eu li, né, e quero compartilhar aqui com vocês, que saiu numa reportagem na UOL, o depoimento de um pai lá de Recife, um professor universitário, Antônio Nunes, que ele disse que está de home office, tem uma filha de 6 anos, que é a pequena Maria Antônia, e depois que ela vai dormir, ele tem pesquisado sobre alfabetização na internet, para poder, né, se apropriar. Olha que legal, gente, é sério, olha que legal. Ele coloca assim, estou buscando entender como se dá o processo de alfabetização para ter a mínima competência e ajudar Maria, pois a alfabetização é uma época extremamente importante para a criança. Então, assim, esse pai já entendeu que não adianta ficar naquele discurso de mas tá difícil mesmo. Tá difícil para a professora que está aqui na frente, que está se reinventando, porque a gente não teve prazo para isso, foi tipo assim, parou hoje, interrompeu hoje, ontem elas foram para casa e voltaram já com aulas remotas planejadas. Né? Não voltaram, então, assim, elas foram para casa e não voltaram, Silvânia. É verdade. Então, assim, esse processo, e quando eu penso em alfabetização, se vocês me permitirem, tudo que tem a palavra ação, eu penso em movimento. Então, assim, como se fosse o movimento do alfabeto, né? A vivência do alfabeto, a leitura do alfabeto. Eu achei muito interessante, professora Sandra, quando a senhora disse assim, a alfabetização começa no ventre. E é verdade, porque a alfabetização é uma leitura de mundo, é além desse código que a Camila disse, do estacionamento lotado, né? O que significa o estacionamento lotado? Tem vaga, não tem vaga? Está querendo dizer o quê? Que a gente tem que esperar, tem que procurar outro? Então, a minha palavra é mesmo de agradecimento para essas professoras, que eu sei que elas estão aqui assistindo, e de encorajar os pais, dizer que ainda está difícil, mas daqui a pouco vai melhor, que as coisas vão se esclarecer. Continuem confiando em toda essa equipe do Objetivo, nas professoras, no Marcos, nas coordenadoras, na Camila, que dá muita consultoria para a gente, na professora Sandra, que com certeza vai voltar aqui e falar com a gente outras vezes. Então, assim, acreditem e dividam, dialoguem com a gente, entendeu? Porque todos nós estamos vivendo um novo tempo. Parece que a gente foi chacoalhado. Aí agora que a coisa... Sabe quando a gente chacoalha aqueles bloquinhos de neve, né? Que depois é que eles vão aquelas bichinhas de Natal, depois que eles vão se assentando, né? Parece que a gente está se assentando agora, porque a gente já está conversando. E o bom
disso tudo é que está todo mundo passando por isso. Então, é tipo assim, é o famoso ninguém solta a mão de ninguém, né? Aquela brincadeira que teve tempos atrás, sem questões políticas, por favor, mas que está todo mundo junto pensando. Então, todas as lives que eu consigo assistir, a gente tem estudado bastante, as professoras, né? Há um crescimento, a gente tem um compromisso com esse processo de aprendizagem, não só da alfabetização, mas eu estendo aí desde o infantil até o pré-universitário, é uma equipe inteira pensando diariamente como levar o melhor para vocês. Então, essa é a minha palavra mesmo, essa é a minha participação e me colocar à disposição, como sei que estamos todos à disposição, porque estamos todos abertos a contribuir e aprender, tá bom? Então, essa é a minha palavra e eu já passo aí para a Sandra, ou para a Camila, ou para o Marcos, enfim. Bom, obrigada, professora Sandra, obrigada, professora Camila, professora Silvânia também pelas contribuições, a vocês pais, alunos, professores, equipe técnica que nos acompanha nessa noite de hoje. Um prazer enorme recebê-los aqui. Nós vamos estar depois dando uma devolutiva a todas as perguntas que vocês mandaram no chat, quem não conseguiu ser respondido, não se preocupe, certo? A gente vai estar lendo cada uma delas também e respondendo vocês assim que possível, certo? Muito obrigado a todos. Quer falar ainda, Camila? Acho que a Camila quer falar. Eu ia falar que, só para finalizar, que a gente está aberto, né, para conversar, a gente vai responder, o Marcos vai salvar as perguntas e a gente depois vai estar, Camila, também enviando para você, que é pai, chegou talvez um pouco atrasado, o vídeo para você estar revendo lá desde o início, tirando aí suas dúvidas, podendo participar e partilhar com os outros pais que você conhece também, que não puderam participar desse momento com a gente, tá bom? O que é bacana, né? A gente está aí para ajudar, tá bom? Gente, até a próxima, se Deus quiser, tanto aos pais como aos professores. Eu queria dizer que tudo aquilo que a gente faz acreditando, que a gente faz com prazer, que está no sangue da gente, não tem como dar errado, né? Então, o que vocês precisarem de nós, objetivo daqui de São Paulo, podem contar conosco. E eu espero ter atendido, pelo menos assim, um pouquinho das dúvidas dos pais a respeito desse mundo encantado, com certeza, que é a alfabetização. Tá bom? Foi fantástico, professora. Muitíssimo obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Tudo de bom. Beijão, tchau.